Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com alegria que eu os acolho a todos vocês, amados irmãos e irmãs da fé, reunidos em torno da mesa da palavra do Evangelho de Jesus, que refletimos e meditamos cada dia. O Evangelho dessa terça-feira, após a solenidade do Natal do Senhor, é do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 17 a 22. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vocês. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Meus queridos irmãos, estamos celebrando hoje o primeiro dia após a solenidade do Natal do Senhor, o martírio de Santo Estevão, que é considerado o protomártir, quer dizer, o primeiro mártir da fé cristã, aquele que por primeiro deu a vida por causa da sua fé em Jesus. É por isso que o Evangelho de hoje até a Igreja nos propõe esse Evangelho em que Jesus já alertava seus discípulos sobre as perseguições que um dia eles poderiam sofrer por causa do seu nome, por causa da sua fé, da sua pessoa, do Evangelho. Santo Estevão é chamado, então, protomártir, o primeiro mártir. E os Atos dos Apóstolos trazem informações significativas sobre a vida e o martírio de Santo Estevão, especialmente no capítulo 6 do livro Atos dos Apóstolos, de São Lucas. São Lucas, nesse livro, começa a falar da vida da primeira comunidade cristã de Jerusalém. Após a morte de Jesus, da sua ressurreição, os discípulos começam então a anunciar a sua pessoa, o seu nome. E a comunidade vai crescendo, porque muitos vão aderindo ao Evangelho, à boa nova de Jesus. E a comunidade vai crescendo, vai sendo formada por judeus e também por aqueles que naquele tempo eles chamavam gentios, quer dizer, gente que não era da raça judaica, mas eram pessoas que vinham do paganismo, mas também acabavam e aderiam à boa nova do Evangelho, que São Lucas chama de gregos. E aí aconteceu que com o crescimento da comunidade, nem sempre é fácil organizar uma comunidade que rapidamente vai crescendo. E aconteceu que aqueles de origem grega, pagã, começaram a se inquietar, eles diziam: nossas viúvas, nossos órfãos, os pobres da nossa raça não estão sendo bem atendidos como aqueles da raça judaica. Então os apóstolos, que queriam sempre promover a união e a comunhão da Assembleia Cristã, reuniram a comunidade e pediram: escolham então 7 homens de boa fama, boa reputação, para fazer esse serviço da caridade, distribuir os alimentos aos mais frágeis da comunidade.
porque nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Então eles indicaram 7 homens, e diz aí, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aí já surge a primeira instituição, além dos apóstolos, vai ser criado a instituição do diaconato. 7 homens que vão se dedicar ao serviço da caridade em favor dos pobres. E com relação a Estevão, é o primeiro nome a aparecer na lista dos 7, diz que era um homem cheio de fé e repleto do Espírito Santo. Um homem cheio de fé e repleto do Espírito Santo. E ele não se reduziu apenas ao serviço da caridade, da distribuição do alimento aos mais pobres, mas ele também começou a se dedicar à pregação. E a pregação de Estevão, de certa maneira, podemos dizer, no relato de Atos dos Apóstolos, conforme Lucas relata, é o modelo da pregação dos primeiros apóstolos, que, para entender a pessoa e a missão de Jesus, procuravam reler as antigas escrituras para assim esclarecer quem é Jesus, qual foi a sua missão, a que ele veio, por que a sua paixão, por que a sua morte cruenta na cruz. E a partir das profecias antigas, dos relatos do Antigo Testamento, eles iluminavam a pessoa e anunciavam Jesus. Foi o primeiro grande discurso de Estevão diante do Sinédrio, porque ele foi preso e levado diante do Sinédrio. E lá, então, ele professou a sua fé em Jesus, anunciou a pessoa de Jesus, usando as mesmas escrituras que todos os judeus aceitavam. Mas eles não aceitaram a palavra de Estevão. Foi condenado ao apedrejamento. Foi arrastado para fora da cidade e apedrejado. E diz o livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, que aqueles que o mataram e o apedrejaram tiraram seus mantos e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois se tornaria o grande Paulo. O sangue de Estevão é semente da conversão de Saulo, que se converteu depois no grande apóstolo, grande missionário. Foi levar a boa nova do Evangelho, a boa nova de Jesus a todas as nações pagãs. Sangue de mártires é semente de novos cristãos. Foi o primeiro mártir, o protomártir da nossa fé. Que nós possamos, queridas e queridos irmãos, com a nossa fé, com o nosso testemunho, também anunciar a pessoa de Jesus. E Ele é o único, o Senhor. Por meio dele, somente por meio dele, existe redenção e salvação para toda a humanidade. Que a nossa fé possa sempre dar testemunho de Jesus. E assim podemos testemunhar o seu Evangelho, a sua boa nova, para a redenção do mundo e de toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.